pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandriele e no vídeo de hoje do nossas maquiagens rosas de outubro, em homenagem ao Outubro Rosa, eu vim trazer uma maquiagem com a paletinha Be Fabulous da Ruby Rose e os seus tons rosados. Ela tem uma grande variedade de tons, né? Mas eu fiz com os rosados apenas e o vermelho. O vermelho é meio rosado, né, dela. Então eu trouxe essa mistura do Brasil com o Egito e ficou linda. Não sei se a câmera está fazendo jus ao brilho dessa sombra, mas é uma sombra muito bonita. E a preparação de pele de hoje é praticamente toda de boca rosa. Uma coisinha ou outra que eu não tenho, mas a preparação é quase toda. E eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver esse passo a passo, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar pela pele. Primeiro a gente vai hidratar com Aqua Hydra da Bruna Tavares. Não precisa passar muito, porque ele rende bastante. A pele mista e oleosa, não precisa passar tanto. Então você espalha e aguarda secar. De primer, eu vou usar o BT Blur da Bruna Tavares, só na região dos poros. Então a gente pega aqui um pouquinho. Vem aqui nos poros. E vem aplicando como se tivesse... apertando para ir entrando bem nos poros e preenchendo esse espacinho. Porque aí ele vai ajudar a preencher esse espaço para deixar a sua pele um pouco mais lisa. O primer não faz milagre, hein? O certo é você sempre cuidar da sua pele. Mas aí ele dá uma disfarçada em linhas. Eu uso mais pelos poros mesmo. Base eu vou usar a da Boca Rosa. A minha é a Francisca. Ela é um pouquinho, levemente mais escura. Então eu acho que a 2 também serviria, mas eu uso essa. Eu vou aplicar com a esponjinha. Gente, eu nunca tive problema com o pump dessa base, mas muita gente já teve, então eu sempre guardo ela já de cabeça para baixo, que foi a dica que a própria Bia deu. Então eu sempre guardo ela de cabeça para baixo para não correr o risco de ter um problema que eu não tive. Então vamos lá, com a esponjinha, dando batidinhas, porque a gente aplicou o primer, e então a gente não quer arrastar ele, né? Eu venho aplicando aqui por todo o rosto, uma região de cada vez, beleza? Não esquece pro pescoço, então quando você tá desse lado, você já desce pro pescoço. Ó, meu pescoço é mais claro também, né? Então dá a diferença. E eu gosto, muita gente não faz isso, mas eu gosto de vir com um pouquinho de base aqui na pálpebra. Muita gente só aplica o corretivo. E olha a diferença do lado com base para o lado sem base. Dá uma bela cobertura, né? E eu fiz com a esponjinha. Agora eu vou aplicar do outro lado e já volto. Aguardei a base assentar um pouco, não necessariamente ficar seca, mas eu aguardei. Agora eu vou vir com o corretivo Natura Aquarela, o meu é o Claro 20, para justamente fazer a iluminação, e o meu está sem o dosador, porque ele estava acabando. Como vocês podem ver, se a gente tira o dosador, a gente consegue aproveitar ainda bastante produto. Então vamos às áreas de iluminação aqui abaixo dos olhos, porque dá pra ver que é uma base que cobre muito bem. Então, geralmente, eu não uso corretivo no meu tom, porque não vejo necessidade. Então eu aplico, esfumo. Esse corretivo rende bastante. E agora vocês podem ver com e sem corretivo a diferença que dá, né? Eu gosto muito desse corretivo. Já vou adiantar aqui pro nariz, testa e queixo. Mas você pode passar uma parte de cada vez para ficar mais prático.
Vamos de pó da Boca Rosa. Esse aqui é o Mármore 01. Se não me engano, todas as cores se chamam mármore e aí altera o número. Então acredito que seja o acabamento, né? Isso, é o acabamento do pó que leva esse nome. Ele parece ser escuro, mas é só o fundinho dele e ele não acrescenta, ao meu ver, ele não acrescenta cor não. Então eu gosto de aplicar ele com a esponjinha, porque eu faço bagunça, então eu prefiro assim. Então eu tiro as marcações aqui abaixo dos olhos e venho depositando esse pó. A primeira batida eu não dou nas linhas, depois é que eu levo para as linhas para não ficar com muito acúmulo de pó. Agora sim eu aplico por todo o rosto, porque eu gosto de deixar o meu rosto bem matificado, independente do tipo de base que eu use. Não esquece do pescoço para não manchar a roupa nem nada assim. E agora eu aguardo alguns minutinhos quando eu tô com tempo, que é o caso. Eu aguardo uns minutinhos para retirar o excesso. Prontinho, já guardei o pó assentar e até tirei do lado de cá já o excesso para vocês verem. Eu acho que dá para vocês verem como a pele fica bem bonita. Eu vou tirar com um pincelzão de pó. Muita gente usa esse pincel para aplicar o pó, mas eu não curto muito porque eu faço bagunça, então eu prefiro depositar, que aí é certo que eu vou matificar tudo bonitinho. Na testa absorveu quase tudo, eu não apliquei muito na testa, né? Eu acho. E a gente tira todo esse excesso para já vir com contorno, blush e iluminador. Mas a pele fica linda, ó. Agora vamos de contorno Copacabana da Boca Rosa. Normalmente eu uso os dois tons mais claros, esse e esse. Mas dá pra usar esse aqui, é só você saber dosar. Então dá pra, até uma pele, o pessoal fala um tom médio, né? Dá pra conseguir usar esse aqui. Pincelzinho de contorno, eu vou vir no tom do meio. E suavemente, com a mão bem leve, porque o contorno é melhor você ir acrescentando do que tentar tirar, que vai ser difícil. Então com a mão leve, movimentos circulares é o que eu prefiro. Eu venho fazendo o meu contorno. Testa, e para mandíbula eu venho com o restinho do que eu fiz na testa. Porque a mandíbula a gente só dá um sombreamento leve. No nariz também, só restinho. Aí às vezes a gente tem que pegar mais um pouquinho, aí eu pego no tom mais claro. Porque eu não gosto de deixar ele super marcado. Deixa eu ver se dá pra ver. Ficou bem bacana. Blush, vamos usar o Carinha Admitida também da Boca Rosa. E eu vou usar, ele tem 3 tons, mais rosado, mais alaranjado e esse com brilho. Vamos usar o de brilho, né? O pincelzinho que eu gosto de aplicar blush, tem outros modelos ali, mas esse aqui é bem prático, que também é o chanfrado igual o do contorno. Porque aí ele ajuda a esfumar já mais rápido. Então eu não faço sorrisinho, admitida nem nada. Eu gosto de olhar aonde está alto. Dependendo, você dá um sorrisinho para ver a posição mais ou menos, mas eu gosto de aplicar sem fazer esse movimento. Porque aí eu já consigo encontrar, na minha bochecha eu consigo encontrar o ponto mais alto, né? Acho que já dá para vocês verem que ele tem uma cintilância bem bonita e a diferença de um lado para o outro, né? Você também consegue mesclar, você passa um tom mate embaixo, depois vem com ele por cima e fica lindo. E eu gosto de vir também aqui no nariz, descendo para as laterais, para dar um ar
mais garotinha, que foi na praia. E aí blush é questão de gosto, né? Você pode deixar mais marcado ou não. Pra mim tá bom, eu acho que na câmera dá pra vocês verem bem também. Tudo certo. Antes do iluminador, eu vou vir com a bruma, que vai ser a da Vegas. Ela é bem cheirosa e eu acho que o efeito dela fica bem, deixa a pele mais bonita. Então não deixa bem próximo do rosto, pra não estragar, não correr risco de entrar nos seus olhos. Deixa um pouquinho afastado. Não precisa encharcar, mas é bom você conseguir acertar todo o rosto. E eu vou secar com um leque. E já volto. O iluminador vai ser o Oh My God, da Boca Rosa também. Ele possui 3 tons, um mais champanhe, um mais dourado e esse do meio é estilo mais bronzeado para peles mais escuras, né? São todos lindíssimos. E eu vou usar esse mais rosadinho, porque vai combinar com a nossa make dos olhos, que eu ainda nem planejei, mas vai combinar. Então, com o pincelzinho de iluminador, eu venho aqui aplicando bastante, porque eu gosto muito de brilho. Eu gosto de aplicar aqui na lateral também. Olha a diferença que dá. Com e sem. Agora, no topo da boca. Aí não precisa ser igual aqui na lateral do rosto, né? Na pontinha do nariz. Só para dar uma arrebitada. E aqui entre os olhos de leve também, entre as sobrancelhas, para abrir um pouco esse olhar. Aí. Esse é o resultado da pele. O que vocês acharam? Comenta aí. Eu gosto muito dessa base da Bia. E o combo da base com o pó fica muito bonito. Então eu já volto com um olho pronto pra gente concluir essa maquiagem, beleza? Prontinho, já deixei um olho pronto para conseguir planejar. E eu usei a paletinha Befabulous da Ruby Rose, que ela tem esses tons rosados lindos, que ela é inspirada na paletinha da Huda. Então por isso que eu ainda trago ela para o canal, porque a paleta da Huda é uma paleta muito desejada. E ainda é produzida essa paleta da Ruby. Então se você quiser e não tiver condições, é nóis. A paleta da Ruby é maravilhosa. Eu vou aplicar primeiro um pouquinho de corretivo, pra gente reforçar aqui esse fundo e ajudar a pigmentar melhor as sombras. Em pele clara, as sombras pigmentam com facilidade, mas é bom ajudar elas também, né? Quando a gente aplica alguma base cremosa embaixo, ajuda também na duração, não só na fixação da cor. Agora sim eu venho com esse tom claro, aqui no arco da sobrancelha, mais para selar e ajudar a evitar que a gente suba muito com a sombra, se esse for o desejo. Hoje em dia, alguns tipos de maquiagem, você já traz a sombra até a altura da sobrancelha, né? Agora, de fundo do nosso côncavo, eu vou vir com esse tom de rosa e um pincelzão de esfumar. Ele é um rosa queimado, mais clarinho. A gente vai fazer todo o fundo. Esse tom não vai predominar a maquiagem, mas ele vai servir de orientação para os próximos tons aonde a gente quer deixar. Aí você pode trazer um pouco aqui para fora, ou pode se limitar a essa parte aqui até o final da sobrancelha, vai do seu gosto. Eu gosto sempre de abrir os olhos ao passar a sombra, para eu ver a altura que está ficando o meu côncavo. Agora eu vou vir com esse rosa mais forte, fazendo quase o mesmo caminho.
preenchendo aqui, só que agora eu vou aplicar também na pálpebra móvel. E com um pincelzinho menor, eu vou vir aqui na linha abaixo dos olhos com essa sombra também. E vou unir aqui com a parte de cima. Agora com o dedo mesmo, eu venho nesse tom de rosa. É um rosa misturado com dourado. E eu vou aplicar aqui no canto interno. E ele fica lindo assim, como vocês podem ver. Para fazer bem o cantinho mesmo, eu venho com aquele pincel pequenininho, um pouco dessa sombra e trago. Mas esse pincelzinho não consegue deixar ela tão forte. Por isso a gente aplica com o dedo. Aí eu coloco aqui um pouquinho embaixo também. Eu volto naquela sombra rosa, segunda, para dar uma mesclada aqui com essa sombra que a gente aplicou agora. Também reforçar aqui um pouquinho o côncavo. Vou dar uma puxadinha aqui para a lateral, que no outro eu puxei um pouco mais. É sem pegar mais produto, tá, gente? Só esfumando o que tá aqui. Agora eu vou vir nesse vermelho, que é um vermelho meio rosado, pra gente fazer bem o cantinho externo. Ele pigmenta bem. E aí você vai esfumando com batidinha, suavemente, porque por se tratar de um vermelho, ele pode predominar tudo. Então a gente toma cuidado. Agora, para suavizar, a gente volta com as sombras anteriores, fazendo aqui as bordinhas, porque você consegue que o acabamento fique como você deseja. Pode voltar até na primeira sombra. E com o mesmo pincelzinho pequenininho, a gente vem aqui no vermelho, mas aí a gente não vai por essa linha abaixo dos olhos toda, a gente só vem aqui no finalzinho e único a partir de cima. E a maquiagem fica assim, bem elegante, bonita, com brilho. Você pode fazer todo esse esfumado também da lateral aqui, do canto externo, sem usar o brilho. Você pode deixar matte também, que fica lindo. E olha a diferença que dá a máscara de cílios, né? Eu vou aplicar essa da Barbie com a Sephora. Eu amo essa máscara. E ela ajuda a alongar e dar volume. Porque como os meus cílios são bem pequenininhos, acho que qualquer máscara de alongamento me ajuda a ter volume e vice-versa. Mas a textura dela é muito boa. E borrou, que nem aqui, você aguarda secar para poder vir com o cotonete retirando. Eu vou aplicar uma segunda camada para ficar um efeito mais poderoso. Nos lábios eu vou usar o lip tint da Ruby Rose. O ideal é você deixar os lábios bem limpinhos para aplicar o lip tint. Então eu venho com o cotonete limpando. Com o cotonete tirando aqui todo o excesso de base, que aí o lip tint consegue fixar melhor. E eu não gosto de ficar aplicando o lip tint com os dedos porque mancha. Então, que nem o da Ruby tem esse pincelzinho, eu tiro todo o excesso e venho passando o pincel. E vou dando uma esfregada nos lábios. E aí com o restinho mesmo, eu venho para as bordas. Maquiagem finalizada, eu usei nos lábios
o lip tint da Ruby Rose e o gloss da Lu Ferraz. Esse aqui é o Chuva de Cristais e fica uma combinação bem bonita, lindona, que não briga muito com o brilho nos olhos, que é legal. A gente gosta de usar muito brilho, mas é legal não ter essa briga, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa make, bem básica, mas com um grande efeito. E se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!